A igreja e a prática da palavra é o título, tema aí da lição 9 na classe dos juvenis, e eu sou o professor Denis Pereira. É um prazer recebê-los aqui para mais uma pré-aula da Escola Dominical, ajudando professores, pastores, superintendentes, dirigentes, coordenadores, alunos, todos os envolvidos com a Escola Dominical, a preparar a próxima aula. Quero lembrá-los que aqui temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, tem o nosso site, tem um link para você adquirir o nosso livro O Propósito é Maior que a Sua Dor, baseado na história daquela menina em 2 Reis, capítulo 4, aquela menina que vai e fica lá na casa de Naamã como escrava, tá bom? E tenho recebido bons feedbacks deste livro, recebi do Senhor. Então, adquira, vai edificar a sua vida, dê de presente para alguém. Você ajuda o nosso ministério, essa produção de conteúdo, e você também ajudou eu e minha esposa no sonho de uma viagem comemorativa de 25 anos de casamento, tá bom? O link é o primeiro link aqui na descrição. Você adquire em PDF e se quiser em formato físico, fala comigo, o WhatsApp tá aí, eu envio para você também. Em breve estaremos lançando aqui o treinamento Transforme as suas aulas para professores da escola dominical, tá certo? Pega aí Bíblia, papel, caneta, revista, vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Eu estive ministrando agora, este final de semana, sábado e domingo, aos jovens e adolescentes ali do campo de Bom Repouso, Senador Amaral, Cambuí, Borda da Mata, junto ao pastor Roberto Santos e todos aqueles irmãos que nos receberam com muito carinho. E eu ganhei esse presente aqui, essa caixinha. Você sabe que no meu ministério eu trabalho sempre com perguntas e respostas com jovens. Não é só na internet que eu faço isso. E eles fizeram essa caixinha muito linda, eu fiquei muito feliz. Lembrando, tá vendo aqui, ó? Fala de Não Podcast, de Não meu apelido. Este sábado, 9 da manhã, tem o Fala de Não Podcast, num episódio com o pastor Wanderson Bisnaga na mesa, o maior líder de adolescentes da atualidade. Vai falar pra gente sobre ministério, liderança, família, vai ser top demais. Já marca aí, fica ligado, sábado, 9 da manhã, essa edição, esse episódio está imperdível, tá bom? E se não assistiu o primeiro, dá uma olhada nos cards que vão aparecer aí, dá uma olhada no canal aí também. Olha só, vamos lá então para essa lição maravilhosa, tá? Com esse tema, a Bíblia e a prática, a igreja, não é? E a prática da palavra. Ler a Bíblia é essencial. É através das escrituras que podemos conhecer a Deus. Tá? Quando você falar de leitura de Bíblia, não fale assim, ó, vocês têm que ler a Bíblia, mas não adianta só ler a Bíblia. Quando você faz isso, você está estimulando a leitura. É claro que não adianta só ler a Bíblia, mas como vai praticar o que não lê? Então a leitura faz parte, tá bom? Por favor, ajuda aí. Bom, é possível praticar a palavra quando se conhece o seu conteúdo. Quando é que se conhece o seu conteúdo? Lendo. Tá? A leitura ocasional da Bíblia não é suficiente, mas é melhor que nada. Mas vamos lá. Assim como o corpo físico precisa de alimento todos os dias, a alma precisa de nutrição que só a palavra dá. Por que devemos ler e estudar a Bíblia? Porque ela nos ensina, nos protege, aumenta a nossa fé nas promessas divinas, porque é através dela que aprendemos o caminho que devemos seguir, porque é através dela que somos santificados, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Através da palavra somos libertos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá certo? Então nós devemos ler e estudar a Bíblia, né? Na grande comissão, lá em Mateus 28:19, Jesus disse: ide e ensinai todas as nações, ide e fazei discípulos. Então nós precisamos aprender a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus para praticar a palavra de Deus, tá certo? Por isso que nós passamos o período de carnaval aí, muita gente atacando os ímpios naquilo que eles estão fazendo.
eles não conhecem a verdade e eles não têm qualquer compromisso com a verdade. Não é? Então, pior do que o ímpio, que não pratica a verdade porque não conhece, porque não quer conhecer, é o crente que conhece a verdade e não pratica. Entendeu? Então, o ímpio deve ser levado ao conhecimento da verdade. Né? Então, nós ficarmos atacando as pessoas pelo que elas estão fazendo não resolve muita coisa. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus para que elas tenham um encontro com Jesus e então passem a viver de acordo com a palavra. É inútil achar que alguém vai viver de acordo com a palavra que não conhece. Como devemos estudar a Bíblia? O estudo da palavra de Deus deve ser constante, contínuo e progressivo. Independente do tempo de conversão, todos precisam estudar a Bíblia. Agora, ela não é um livro comum. Eu até falei para adolescentes neste acampamento que eu estive agora, lá em Minas Gerais, eu comentei com eles que é perigoso se aproximar da Bíblia com a mentalidade carnal. Paulo escreve dizendo, olha, o homem carnal não pode discernir as coisas de Deus. Não pode. Então, uma mente carnal perto da Bíblia é um problema. Por isso que tem muita gente se afastando de Deus, de forma proposital, entendeu? Então, a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia é para ser lida com um sentimento de humilhação, tá? Então, primeira coisa, é preciso reconhecer a autoridade da Bíblia. É preciso reconhecer a autoridade da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ponto. Qualquer um que apareça aí, dizendo que não é, que achou outra coisa, que não sei o quê, deve ser, certo? Deve ser isolado, não deve ser sequer escutado. Tá? A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que nela está escrito é a palavra de Deus, segundo Timóteo 3,16. Bom, tem 3 métodos aqui diferentes para se estudar a Bíblia. Então, esta aula é uma aula bem prática. Então, tem a leitura planejada. É quando há uma leitura dirigida por objetivos, por exemplo, ler a Bíblia inteira em um ano, ler o Novo Testamento todo em 3 meses, né? Aquela leitura devocional. Aqui eu diria o seguinte, que para quem nunca leu a Bíblia inteira, estabelecer, eu vou ler a Bíblia inteira. Você nunca leu a Bíblia inteira, nunca leu um livro inteiro da Bíblia. Então, quando você estabelece uma meta muito distante, muito alta, a probabilidade de você se decepcionar também é muito alta, porque você estabeleceu o último nível, certo? Então, ler a Bíblia inteira é acessar o último nível, mas nós estamos falando muitas vezes de pessoas que sequer saíram do primeiro andar. Então, qual que é a ideia a passar para as pessoas que nunca leram a Bíblia, mas querem ler a Bíblia? Vamos começar por um livro? Pega um livro pequeno. Efésios, 6 capítulos. Gálatas, 6 capítulos. Pega um livro pequeno. Marcos, 16 capítulos. Não, eu quero começar lendo o livro dos Salmos. Eu quero pegar Ezequiel. Nunca leu a Bíblia e quer pegar Ezequiel, quer pegar Daniel. Entendeu? Vá para livros mais devocionais. Vá para livros pequenos. Começa uma leitura gradual, livro a livro. O ser humano trabalha com uma ideia de recompensa. Se você estabelece uma expectativa muito alta, a probabilidade de uma decepção, e aí você não conseguiu, você se frustra e não lê mais. Então, pega devagarinho, lê 4 capítulos num dia. Já terminou um livro. Terminei um livro, que top! Tem uma sensação maravilhosa. Aí você vai para outro, quando vê que não, deu a Bíblia toda. Estudo sistemático, tá? É uma leitura focada num tema. Ocorre quando a pessoa lê trechos da Bíblia, como apenas os evangelhos ou apenas o Pentateuco, ou temas, né? Então, um estudo, por exemplo, sobre o Espírito Santo, sobre o arrebatamento. Geralmente, esta leitura é acompanhada do estudo de obras de apoio, como livros, dicionários ou leitura teológica. Esses dias eu estava pensando, eu tenho uma Bíblia Thompson em casa. E essa Bíblia Thompson, ela que eu tenho aqui, ela é do lançamento, quando foi lançada essa Bíblia. Ela é de capa dura ainda. Essa Bíblia, a Bíblia Thompson, ela tem
temas em cadeia, ou seja, você vai lá, Espírito Santo, ele te dá todas as referências sobre o Espírito Santo. Arrependimento, ele te dá todas as referências de arrependimento. Então, é um jeito muito gostoso de estudar a Bíblia. E depois de muitos anos, nesta última semana eu tenho refletido o quanto que essa Bíblia e esse jeito de estudar a Bíblia impactou a minha vida e impacta as minhas pregações, porque até hoje nas minhas pregações eu cito muitos versículos bíblicos e é por conta disso, tá? Tem uma pesquisa detalhada também. Algumas pessoas se dedicam ao estudo profundo de apenas um versículo ou capítulo ou um episódio do texto bíblico, por exemplo, a criação ou a crucificação de Jesus. Geralmente isso ocorre quando a pessoa está preparando uma aula, uma pregação ou um sermão. Trata-se de uma pesquisa específica focada no texto selecionado e no seu contexto, certo? Agora, é interessante que se mantenha uma leitura diária da palavra de Deus, meditação e oração. Nós não precisamos ou não podemos ler a Bíblia apenas porque vamos pregar. Nós temos que ler a Bíblia porque precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E aqui ele termina dizendo o seguinte, quando for ler a Bíblia, preocupe-se em fazer apontamentos, anotar referências, nomes dos personagens e lições espirituais que você estiver aprendendo. Então, assim, a leitura da Bíblia, se você só ler, você retém 20%. Se você lê e escreve, faz anotações, você retém um pouco mais daquilo que você está estudando, certo? Então, é legal ter essa leitura devocional que você só lê, mas é legal também esse estudo onde você senta, pega um papel, um bloco de notas e começa a fazer anotações daquilo que você está lendo, daquilo que você está entendendo, tá certo? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se. Clica aí no botãozinho, por favor. Isso. Ativa as notificações. Isso. Dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Leia, ouça, aprenda e pratique a palavra. Em Mateus 7, 24 e 27, Jesus contou parábolas sobre os dois grupos de pessoas que estavam ouvindo os seus ensinamentos. Agora, preste atenção. Ele está falando da parábola da casa, das duas casas, casa sobre a areia e casa sobre a rocha. E é interessante porque a maneira como o texto está escrito nos parece que um escolheu um ambiente e o outro escolheu outro ambiente. Mas se você ler o texto e prestar atenção que Jesus está falando para o mesmo grupo de pessoas, significa que essas mesmas pessoas estão no mesmo lugar. O que Jesus está dizendo nessa parábola é que no mesmo lugar, na mesma igreja, no mesmo departamento, você tem pessoas que constroem sua casa, sua fé, sobre rocha e sobre areia. Ou seja, as duas casas estão sendo construídas no mesmo ambiente. A diferença está no alicerce. Uns cavam o alicerce até encontrar rocha firme e outros constroem na superficialidade. Uns se relacionam com a palavra de Deus e baseiam a sua fé na palavra, rocha firme. Outros baseiam a sua fé no lugar, em pessoas, sabe? Na música, casa sobre a rocha, fé sobre a rocha. A diferença é que quem tem fé sobre a areia, ou melhor, fé sobre areia. Quem tem fé sobre areia, qualquer vento derruba. Então, qualquer escândalo derruba, qualquer problema derruba, qualquer intriga derruba a pessoa. Mas quem tem a sua fé firmada na rocha, que é a palavra de Deus, ele entende que a igreja é um lugar onde pessoas estão sendo tratadas e por isso ele sofre os abalos dos ataques, ele é atingido, mas permanece de pé. Então, a casa está construída no mesmo lugar, mas o alicerce, a diferença está no alicerce. Muitos estão na igreja, mas sua fé está fundamentada em superfície. Novamente, pessoas na instituição, no jeito do culto, no jeito do pastor. Outros, sua fé está fundamentada na palavra de Deus. É por isso que tem pessoas que são rotativas na igreja e tem pessoas que não. Estão lá há 40, 50 anos. Eu aceitei Jesus aqui, casou ali, está lá servindo a Deus. Fé sobre a rocha. Fé sobre a areia é uma fé rotativa. Cada hora está num lugar, cada hora está num lugar. E, infelizmente, uma hora acaba do lado de fora de uma vez por todas.
E por último aqui, tópico 4, sejamos cumpridores da palavra. Os cristãos são reconhecidos como seguidores de Jesus e por obedecerem aos seus mandamentos. Ter uma postura que reflita os valores do reino de Deus é essencial para nós. Por isso devemos ter o cuidado de nos conduzir dignamente diante de todos, para não envergonhar o evangelho de Cristo. Esse aqui eu vou ler. Eu vou ler Efésios, vamos lá. Efésios 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Efésios 4, 15. Não é Efésios 4, 15, não. Mas, enfim, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, né? E 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, tá bom? Bom, de que maneira? Então nós devemos, viver em santidade, renunciando do mundo e separando-se do pecado. A santidade não acontece em um momento instantâneo, ela é progressiva, ela é um processo contínuo. E santidade também não é só renúncia, ela é consagração, tá? Então, na maioria das vezes, eu vou falar aqui, nós estamos ensinando sobre santificação para jovens e adolescentes e para a igreja em geral de forma errada. Porque nós só ensinamos, para de fazer isso, para de fazer isso, para de fazer isso. Santificação é tanto o que eu deixo de fazer quanto o que eu faço. E, na realidade, o que me faz deixar de fazer algo é aquilo que eu começo a fazer. Quanto mais cheio do Espírito, mais vazio das obras da carne. Quanto mais guiado pelo Espírito, menos a carne me escraviza, menos a carne me domina. Então nós precisamos ensinar santificação, ensinar jovens e adolescentes, ensinar a igreja a serem cheios do Espírito Santo, a lerem, a meditarem na palavra de Deus, a viver uma vida de oração, ou seja, é uma palavra positiva sobre santificação. O enchimento é que produz o esvaziamento. Quando não ensinamos sobre enchimento, nós falamos sobre esvaziamento, as pessoas até se esvaziam, mas não adianta se esvaziar da carne, é preciso se encher do Espírito, porque sem se encher do Espírito, você é um crente vazio do mesmo jeito, certo? E como a carne habita em nós, ela vai achar um jeito de dominar, é só uma questão de tempo. Então, o segredo de uma vida em santificação é se encher do Espírito, é começar a consagrar a vida a Deus, é ler a palavra, é viver uma vida de oração, é se envolver com as disciplinas espirituais, é se envolver com a obra de Deus para tirar todos os espaços que a carne possa encontrar na nossa vida. Fidelidade é a qualidade de quem é fiel. O crente também deve se portar de maneira apropriada, mantendo fidelidade a Deus e às suas ordenanças. E as disciplinas espirituais, oração e jejum, são os dois meios pelos quais nos aproximamos mais de Deus. A oração é como chave que abre portas quando clamamos. Então é interessante separar um tempo para se conectar com o Senhor por meio da palavra e por meio da oração. Eu tenho uma tese comigo que não existem jovens que não oram. Existem jovens que não são ensinados a orar. Na maioria das vezes, quando líderes dizem os jovens não querem orar, é porque os líderes não querem pagar o preço da oração. Na maioria das vezes, quando líderes dizem os jovens não querem nada com Deus, eles estão falando de suas próprias vidas espirituais. Eles estão colocando para fora uma vida própria espiritualmente superficial. Mas ao invés de falar de si mesmos, é mais fácil falar dos jovens. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Vivemos em uma geração em que muitos estão perdidos, mas milhares de jovens e adolescentes estão sedentos pela palavra de Deus e cabe a nós ensiná-los a buscar a presença de Deus. Amém, meus amigos? Forte abraço, Deus abençoe vocês. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.